Creio que Deus tem uma palavra do seu coração para os nossos corações nesta noite, e é algo assim impactante. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 24. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Então Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante da Tua presença, Senhor, e te pedimos: fala conosco, Senhor, fala à Tua igreja, que a Tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de o que foi que eu fiz? É exatamente isso. O que foi que eu fiz? A misericórdia do Senhor se renovam todos os dias em nossas vidas e são a causa de não sermos destruídos. Deus tem se revelado no meio da congregação, Deus habita no meio dos louvores, Deus tem se revelado no seio da sua família, Deus tem se revelado no seu trabalho, na sua vida relacional, entre os seus amigos, os seus colegas. Deus tem feito coisas grandiosas. Se cumpre o que o profeta falou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus aspergiu, derramou o seu grande amor em nossos corações, para que pudéssemos nos relacionar diretamente com Ele, a pessoa bendita de Jesus Cristo. O mesmo Deus que renova, que cura, que liberta, que salva o pecador, o Deus que nos dá livramento todos os dias, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite falando com você. É o mesmo Deus que habita no meio dos louvores, e através dos louvores seu coração estava queimando, e através dos louvores você estava sendo introduzida na presença desse Deus grandioso. Abra sua Bíblia em Salmos 23. Salmos 23, versículo 4 a 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmos 23, versículos dos 4 a 6. Você nota que o salmista se reveste de uma certeza. Você leu, não leu comigo? Você percebeu que o salmista está se revestindo de uma certeza? Ele tem uma certeza. Qual a certeza que ele tem, pastor? É da bondade e da misericórdia do Senhor. Você tem se revestido? Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Você tem a certeza que quando você ora, Deus ouve a sua oração? Você tem a certeza, você tem a certeza, você é assertivo, você é assertiva, no quesito que quando você anda pela cidade, Deus te dá livramentos, Deus te conduz, todos os dias, e muitas vezes nós não entendemos, porque um pneu fura, porque todos os sinais estão fechados. É Deus livrando a sua vida, é Deus nos livrando, é Deus nos conduzindo para a centralidade do propósito dele em nossas vidas. Então, o salmista, ele é categórico, ele tem certeza que se ele passar pelo vale da sombra da morte, ele vai passar seguro. Mas a maior certeza que o salmista tem é da bondade e da fidelidade de Deus. Veja, se você sair daqui esta noite, se você já tinha convicção e você sair mais convicto, que aconteça o que acontecer, as misericórdias de Deus vai alcançar você. Aconteça o que acontecer, a bondade de Deus vai alcançar você. Você já ganhou a noite. Eu já ganhei a noite. Porque Deus é tremendo. Deus é tremendo. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Já no caso do profeta Elias, ele estava revestido de uma palavra da parte de Deus. E aonde Deus mandasse ele ir, ele iria. É incrível. O salmista está consciente, tem convicção, tem a certeza da fidelidade e da bondade de Deus, que sempre irá o assisti-lo. Elias estava debaixo de uma palavra, e aonde Deus o enviasse, ele iria. Ele iria. Percebe-se que tanto o ministério de um homem, quanto a sua vida pessoal, segue-se um cronograma divino. Você entendeu? Vou repetir. A sua vida diária, você acorda, se prepara para ir trabalhar, ou você trabalha em casa, é um cronograma. Só que a sua vida, o conceito da sua vida como um propósito de Deus, esse cronograma divino, ele segue ininterruptamente. Agora sabe o que acontece? Em dado momento, eu pego um atalho e saio desse cronograma. Em dado momento, eu descontinuo. Estava bem, eu estava acordado, eu estava vivo, eu estava preparado para toda a obra, mas em dado momento eu sou parado, eu enfraqueço, eu esmoreço, eu desanimo, e eu paro das respostas que eu vinha dando mediante a minha vida, mediante aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E quando entendemos e atendemos a esse chamamento e nos deparamos
com a verdade de Deus. Amados, coisas grandiosas, impactantes irão acontecer que o homem não pode fazer, somente Deus. É incrível. Quando eu estou debaixo dessa palavra, quando eu estou debaixo de uma ordenança de Deus, eu vou me deparar com coisas grandiosas, hoje mais maravilhosas, que aos olhos naturais não é possível acontecer, mas Deus pega lá e traz a existência, a vontade dele para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Aleluia! É tremendo, é tremendo. Então são coisas que só Ele pode fazer. Aí você sabe o que acontece? Pessoas irão ser alcançadas. Você sabe qual é o objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida? Ah, tudo bem, pastor, é que ide fazer discípulo por todos os lugares, por todo o mundo. Amém? Mas o propósito de Deus primário para a sua vida e para a minha vida é ganhar os que estão dentro de casa. Quando Jesus relaciona a questão do sal da terra, e o sal da terra é para conservar e purificar, ele diz que a luz do mundo somos nós. Aí ele diz que será que se coloca uma lamparina debaixo da mesa? Onde é que ele diz que é para colocar? É em cima da mesa ou no lugar mais alto da casa, para que ilumine todos os que estão na casa? Aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem sido luz dentro da sua casa? As pessoas dentro da sua casa têm bebido de Deus através da sua vida? As tuas ordenanças que veio diretamente de Deus foram tão impactantes que alcançaram outras vidas. A primeira ordenança de Deus não foi para o profeta Elias. A primeira ordenança foi em relação ao profeta. Quer ver? Ele diz assim, ó: e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. O que é que eu aprendo com isso? É que quando Deus vai realizar uma obra, um propósito, quando Deus vai separar um homem ou uma mulher para algo específico, Deus já tem tudo preparado. Deus já tem tudo preparado. Você só precisa obedecer e seguir o que Deus está te mandando fazer. Esse capítulo 17, versículo 3, ele vai dizer, ó: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Aí veja o que é que Deus vai dizer, ó: você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Deus falou primeiro para quem? Para Elias? Foi? Não foi, amado. Ele ordenou primeiramente os corvos. Elias, eu já ordenei os corvos. Deus está indicando que quando Ele está indo na sua direção, Ele já preparou, já está tudo preparado. Vá, Elias, vá, porque eu já ordenei os corvos, para que leve comida para você. Olha o que ele diz, ó, versículo 5, ó: ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Versículo 5, ó: Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Versículo 6: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão
pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Estava tudo pronto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não faz nada pela metade. Está difícil? Está ficando muito difícil? Está insustentável? Segura, peteca. Segura aí. Porque quando Deus liberar a última palavra dele, sai de perto. Sai de perto, amados. Porque Deus é Deus. Quem é que contende com ele? Então, a primeira ordenança de Deus não é para o profeta, é em relação ao profeta. Agora, a segunda ordenança de Deus é diretamente ao profeta, é para o profeta. Foi diretamente para Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Segunda coisa que eu aprendo é que quando Deus tem uma obra específica na vida de um homem e na vida de uma mulher, Deus revela diretamente para esse homem. Você sabia? Ah, pastor, Deus me disse que você vai viajar comigo daqui para Belo Horizonte. Amém, amado, amém. Glória a Deus. É bom que nós vamos fazer um discipulado bem alongado. Mas eu vou orar e vou esperar Deus falar comigo. Ele vai confirmar, ele vai falar comigo. Isso eu não estou dizendo que Deus não se revela através do irmão, através de um colega de trabalho, que Deus não se revela através de um amigo, que Deus não se revela através da sua liderança, que Deus não se revela através da sua esposa. Não, Deus se revela, mas Ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo em sonhos, Ele falará contigo em visões. Principalmente, Deus vai falar com você através da sua palavra. A terceira ordenança foi em relação à intervenção sobrenatural que Deus iria realizar para preservar a vida desta mulher, no caso a viúva de Serepta, de sua família e da vida do profeta Elias. Você vê, ó, qual era a providência divina que estava a caminho? Era a vida da viúva de Serepta, a vida do seu único filho e a vida do profeta Elias. Então a primeira parte da mensagem eu estou chamando de o que eu falei aconteceu. Veja aí, 1 Reis capítulo 17, versículo 17 e 18. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Precisamos ter cuidado. Olha para cá. Precisamos ter cuidado. Cuidado com o que dizemos. Cuidado com o que falamos. Cuidado com as palavras que proferimos. Cuidado com o que sai da nossa boca. Temos que ter cuidado com as palavras proferidas de nossa boca. Não que as nossas palavras tenham poder. Não é isso que eu estou dizendo. Porque quem tem poder é a palavra de Deus. Porém, as Escrituras Sagradas dizem que Deus nos revestiu de poder, mas poder no nome dele, não é em mim, é apesar de mim. Então, se você expulsar um demônio e não for por Jesus, ele não é expulso. Agora, se você disser em nome de Jesus Cristo, eu te repreenda, saia, ele sai na mesma hora. O poder que Jesus nos revestiu
Jesus nos revestiu do poder no nome dele, mas as nossas palavras não têm poder, amado. Quem tem poder é a palavra de Deus, não é as nossas palavras. Agora veja bem, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. O que o texto nos revela é que Jó temia que acontecesse alguma coisa ruim com seus filhos, que acontecesse algo ruim com a sua família, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, mas não foi por falta de temor a Deus, nem porque Jó nas suas orações negligenciava a intercessão. Não. Se você ler o texto, capítulo 1, todas as vezes que Jó ia orar, ele colocava os seus filhos na presença de Deus, apresentava-os e pedia para que Deus perdoasse eles, se por acaso eles tivessem pecado contra Deus. Mas mesmo assim, o que foi que prevaleceu na vida de Jó? Foi o propósito de Deus. Não tem escapatória, amado. Você pode espernear, você pode fugir para a direita, para a esquerda, você pode voltar atrás, se meter dentro de um buraco, você pode ir para onde ir. Se Deus tem um propósito na sua vida, você vai viver rodando em círculo, roda. Um dia você vai entender que você precisa ser fiel com Deus, assim como Ele é fiel com você. Exemplo como esse foi deixado escrito para chegar ao nosso conhecimento, para que sejamos pessoas sensatas, pessoas que pensam antes de falar. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção de Deus. Se todos os maridos soubessem disso. Provérbios capítulo 18, versículo 21 e 22. Então veja bem, estamos diante de um acontecimento que envolveu uma mulher viúva, seu filho único e um profeta de Deus. Essa mulher perdeu seu marido, ele havia morrido. Mas por que você disse que ele havia morrido, pastor? Se ele não tivesse morrido, o texto não diria que ela era uma viúva. Ela não seria chamada de viúva, a viúva de Serepta. Creio eu que essa mulher era uma mulher excelente e que seu marido havia recebido uma bênção do Senhor. Mas ele morre e consequentemente veio a seca sobre aquela região, sobre aquela cidade. A escassez de comida é grande, por não chover naquela região, a água com certeza estava se acabando. Porém, o Deus do invisível estava indo na direção daquela mulher. A provisão divina nem chegou a bater a porta da sua casa. O Deus providencial é tão perfeito, tão amoroso, tão bondoso, infinitamente cuidadoso, que vai ao encontro dela no portão da cidade. Amados, quando o agir visível de Deus vem na sua direção, tem nada que impeça. A provisão divina não precisou nem bater na porta dela, alcançou no portão da cidade. Incrível! No portão da cidade, Então Elias se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Veja o que aconteceu. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. 1 Reis capítulo 17, versículo 10 e 11. Agora preste bem atenção na fala da viúva. Porém ela respondeu: tão
tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Olha aí agora, vamos comer e depois morreremos. Qual a certeza dela? E ela comeria a última refeição com o filho e depois eles morreriam. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Ela obedeceu ao comando do profeta e preparou a comida primeiramente para o profeta Elias, depois comeu com o seu filho. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Meu Deus, 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago capítulo 3, versículo 4 a 6. A língua, segundo o livro de Tiago, é comparada o quê? A um leme. A um leme de um barco, a um leme de um navio. Você coloca o leme para a direita, o barco vai para onde? Vai para a esquerda. Você coloca o leme para a esquerda, o barco vai para a direita. E Tiago está dizendo que a língua é como um leme para a nossa vida. Às vezes você fica dizendo o dia todo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí chega uma amiga assim que ama muito você e diz: vai dar certo, mulher, creia em Deus. Mulher, eu já disse a você que não vai dar certo. Aí chega a outra mulher e diz: mulher, se acalma, você já orou? Ah, eu estou cansado de orar, porque eu sei que não vai dar certo. O que é que acontece? Não dá certo. Não estou dizendo para você que você tem que ter pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Creia, começa a morder as unhas, mordendo, acabando com as unhas. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí não dá certo. Por quê? Porque o depósito da fé é o coração, amado. A palavra está perto da sua boca, no seu coração. Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que se humilhar, você tem que perdoar, você tem que se sujeitar, você tem que deixar orgulhoso, de ser orgulhosa, você tem que deixar de ser soberbo e se render a Deus. Porque em tempo oportuno Ele vai exaltar você, Ele vai colocar você em lugar de excelência, em proeminência, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Claro que esse contexto de Tiago não se aplica à viúva de Sarepta. Não se aplica a ela. Por quê? Porque essa mulher estava desesperada, amado. Ela havia perdido o marido e agora tinha caído uma seca na região e ela não tinha mais comida, tinha só um punhadinho de farinha, e agora ia fazer sua última refeição, iria morrer.
Essa era a certeza que ela tinha. E você acha que Deus não estava olhando para a viúva de Sarepta? Você acha que Deus não está olhando para você, para a situação que você está vivendo? Por que você duvida? Por que você endurece seu coração? Por que você não crê? Por que você não se rende? Se renda. Deixe de lutar. Você precisa se congregar. Você precisa se sujeitar. Você precisa querer. Porque se você não quiser, nada vai acontecer. Porque o seu maior inimigo é você mesmo. É muito fácil você colocar a culpa no diabo. O diabo está me atacando. O diabo está fazendo isso. O diabo está fazendo aquilo. E você está... Abre a porta e diz: entra, diabo. Entra, diabo. Vem para cá, diabo. Bora, vem para cá. Vem, porque eu não sei viver sem as minhas mentirinhas. Eu não sei viver as minhas mentirinhas domésticas. Eu não sei deixar de receber suborno. Vem, entra. E ele vai entrando. Só que o propósito dele é destruir sua família, é destruir a sua casa, é roubar e matar você. E Deus está olhando para você. Deus está dizendo: eu te amo. Eu te amo muito. Eu não encontro nenhum desalinhamento entre a sua fé e a conduta dela. Não encontro nenhum desconcerto entre sua fé e a sua conduta. Mas por quê, pastor? Porque ela ouviu. Olha para cá. Ela ouviu. E ela, mesmo sabendo da situação, da condição que ela se encontrava, foi o que ela fez? Ela obedeceu. Ela fez a comida de acordo com o que o profeta pediu. Ela fez primeiro para ela. Foi não, amados. Ela fez primeiro para ele. Está aqui, profeta, coma. Aí ele disse: do que sobrar, coma você e seu filho. Ela comeu. Ela e o filho dela. Foi o que aconteceu? Não faltou mais azeite e nem farinha. Segundo o quê? Segundo a palavra de Deus, através do profeta Elias. Agora, veja bem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Quem está falando isso? É Jesus, meu amado. Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Depois que o azeite é multiplicado, que a farinha encheu toda a despensa, o filho dela morre. Depois que foi resolvido o problema, a situação adversa, quando o agir invisível de Deus veio, traz o profeta e multiplica o azeite, a farinha, o azeite, mediante a palavra de Deus, por meio do próprio profeta. Aí agora sim, agora o menino morre. Depois disto, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Sabe o que é que eu vejo, amados? Que muitas vezes nós só valorizamos como perdemos para a morte. Geralmente nós deixamos de visitar uma pessoa que está carente, passando necessidades. Deixamos de visitar um irmão que está fragilizado na fé, que mediante as lutas que tem enfrentado, desanimou, ficou difícil para ela se levantar,
para ele se levantar. Nós não vamos. Aparece, a agenda está cheia, aparece todo tipo de compromisso, a agenda está cheia. Agora morra alguém da família. Querido, você deixa tudo e você vai passar a noite acordado no velório. E no outro dia está do lado do caixão. Se não estiver chorando, está vendo, todo chora. Por que nós não fazemos o que sabemos que devemos fazer? Devemos sim fazer o que precisamos fazer. É só quando o bicho pega, aí você vai fazer. Entra em ação o propósito de Deus para alcançar de uma vez por todas o coração daquela mulher e completar a obra. Segunda parte da mensagem, eu estou chamando de o que o profeta falou, Deus ouviu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 19 a 21. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Quero dizer uma coisa para você. Você pode ter entrado hoje por essas portas desfalecendo. Você não sabe nem mais que tipo de fé você tem. Possa ser que para você acabou, que o sonho acabou, que não tem mais jeito, que morreu. Mas eu quero dizer para você que não é do seu jeito, não é, não será e nunca vai ser do seu jeito. É do jeito que Deus preparou para ser, amado. Vai acontecer sim, vai haver transformação, vai haver libertação, vai haver salvação, vai haver cura, vai haver presença de Deus. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia! Porque assim, quando pensamos que tudo está acabado, que não tem mais jeito, não tem mais saída, Deus entra em ação, de conformidade com a sua vontade absoluta e soberana. Lembra quando o apóstolo Paulo, falando aos romanos, declarou? Ele vai dizer assim, ó: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora preste atenção ao contexto. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículos 25 a 28. Primeiro, Deus ordena os corvos para trazer pão e carne para o profeta pela manhã, bem como ao anoitecer, e o profeta bebia da água do ribeiro. Então no versículo 6 do capítulo 17 de 1 Reis, depois Deus usa a única refeição daquela viúva para transbordar o celeiro dela de mantimentos mediante a sua obediência. O que você acha? Que Deus iria permitir que esse menino permanecesse morto, inerte, em cima de uma cama, naquele quarto, e não ia fazer nada?
Você acha que a situação que você está vivendo, você acha que Deus já não começou a agir? Que Deus não vai colocar esse demônio por terra? Que Deus não vai colocar toda a adversidade por terra? Você acha que Deus não está olhando para o teu coração? Agora é o seguinte, você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus e da terra. Agora interessante que eu reunido com um amado irmão essa semana, ele me falou algo e que eu não tinha ainda percebido. Ele diz: olha, pastor, eu não entendia quando Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para abraçar e tempo para deixar de se abraçar. Eu não entendia. Há tempo para deixar de se abraçar? Ele disse: eu vim entender o contexto desse texto na pandemia. Ninguém se abraçava, ninguém podia se abraçar. Há tempo, amado. Você não acha que você já caminhou muito? Você acha que você já não chorou muito? Agora é tempo de sorrir, é tempo de se alegrar. Porque se você estiver sorrindo fora do tempo, Deus vai mandar você transformar o seu riso em pranto e sua alegria em tristeza. Mas pastor, porque a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus gera vida. Então, se você está passando o que você está passando, é porque você precisa passar, é porque Deus, Ele já começou a te honrar. Você vai ver aqueles que meneavam a cabeça, aqueles que te perseguiam, olha, perna para quem te quer, perna para quem te quer. Agora é o seguinte, viu? Não sorria, não se regozije porque eles estão correndo, não. Ore a Deus e peça para que Deus alcance a vida deles, para que eles se convertam, porque essa é a vontade de Deus. Então por que você teme? Por que você tem medo? Por que você em determinado momento tem ficado apavorada? Se você está temendo em determinado momento e você não consegue parar de temer, você não sabe ainda quem é o Deus que você diz que ama, que serve, que adora. Confia. Você confia em Deus, amém? Você crê nele? Você tem amado ele acima de todas as coisas? Ou você tem colocado bezerro de ouro no seu coração? Aquieta a tua alma, confia em Deus. Você sabe o que Deus está vendo em você? Você sabe o que é que Deus está esperando de você? Que você se levante, que você tenha uma atitude de fé em sua direção, que você pare de murmurar, pare de chorar, pare de olhar para os outros e para o que eles pensam, e olhe para o que Deus tem feito na sua vida. Pastor, espera aí, você está dizendo que eu tenho que ser uma pessoa egoísta? Não, não. Haverá momento que você não vai ter em você suficiência de Deus para você dar para o próximo. Então, nesse momento, você tem que recuar, buscar em Deus, se encher da suficiência dEle, para que você possa ir em direção àquela pessoa que está necessitando. Se você for, sem você estar preparado, você vai sair correndo, porque o diabo, ele não brinca. O diabo, ele não brinca e não flerte. Não flerte com o pecado, não flerte. Elias respondeu: dei-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Versículo 19 e 20. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a esse menino.
conclusão. 1 Reis capítulo 17, versículos 22 a 24. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregando-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Eita papai, que Deus maravilhoso. Eu me maravilho, amado, no fato de ter Jesus intercedido pelos seus discípulos na sua oração sacerdotal, e também lembrar de todos que estão aqui. Cada um de nós estava inserido na oração sacerdotal de Jesus. Eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículos 14 a 17. Quando guardamos a palavra de Deus, ou quando escondemos ela em nosso coração para não pecar contra Ele, temos a certeza de que nada acontece fora do seu propósito, sabia? Quando você come o rolo, quando você realmente se deleita na presença do Senhor, mediante a sua palavra, você vai ter certeza que nada vai acontecer na sua vida fora do propósito de Deus. E temos a convicção que Ele nos ouviu, Ele nos ouve e Ele nos ouvirá. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Possa ser que você não tenha ainda passado por uma experiência impactante na sua vida. Tem um conhecimento, eu sei, existem pessoas aqui que já passaram por situações assim impactantes, tiveram momentos impactantes com Deus. A pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é a hora de você retroceder, a hora é de avançar. Porém, torno a dizer, vou ser redundante mais uma vez, você precisa fazer a sua parte, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, aquela mulher, ela declarou que iria comer a última refeição, iria morrer com seu filho. Deus resolve a questão da despensa dela. Não faltou mais comida, mas em seguida o filho dela morre. Mas Deus já havia preparado tudo para esse momento. Deus iria restituir essa criança, assim como Deus vai restituir a tua vida, assim como Deus vai restituir a tua alegria, assim como Deus vai restituir a esperança, assim como Deus vai restituir a ousadia que você tinha. Você era uma pessoa ousada, você era uma pessoa que partia para cima, e Deus irá restituir isso na sua vida. Você irá testemunhar do que Deus irá fazer, do que Deus já começou a fazer, do que Deus está fazendo na sua vida. Você crê nisso? O que foi que eu fiz? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aleluia!